Bem-vindos a mais um Momento Compartilhar. Estou muito feliz, muito grata a Deus por mais uma oportunidade que a gente está aqui para bater esse papo tão gostoso. E eu estou aqui com uma convidada maravilhosa que vai ser apresentada daqui um pouquinho. E eu quero que você fique aí em sintonia, porque o programa de hoje, ele tem um assunto tão especial, mas tão delicado, que eu preciso da tua atenção, eu preciso de você estar ligadinho comigo para você já ir deixando seus comentários, porque é hoje um assunto assim mundial e nós vamos estar falando com ele num ângulo especial também, que vamos estar aqui discutindo. Por isso que eu preciso mesmo de você ligadinho com a gente, porque é um bate-papo aqui assim, entre a gente que está aqui no estúdio, mas eu estou sentindo que você está aqui com a gente. Eu espero que você sinta também que a gente está aí com você. E aqui comigo está Larissa Cabral. Larissa, muita alegria ter você comigo de novo. A gente já gravou juntos no ano passado, bem no início do meu canal. Para você que não acompanhou o outro programa, pode ir lá e pesquisar lá um assunto muito legal que a gente teve também. Mas hoje eu estou assim, sentindo muito honrada porque você está vindo já com o segundo livro, não é? Que é o segundo livro. O primeiro foi esse, o segundo está aqui. E eu quero deixar você fazer as apresentações. Eu já falei o nome dela, Larissa Cabral, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, de quem é você e por que a gente está aqui hoje. O que a gente vai falar? Bom, sinto muito honrada de estar aqui mais uma vez, né? Adoro esse programa. E a gente está aqui hoje para falar um pouco mais, né, sobre esse segundo livro que eu acabei de lançar, que é um tema, assim, que eu acho de suma importância, né, que é contra a ideologia de gênero, que tem sido abordado bastante aí na vida das nossas crianças. E o Senhor me deu uma palavra, né, para ensinar, para instruir essas crianças a se defenderem, falando da identidade delas, para elas entenderem que elas têm uma identidade, né, do Criador. E por isso eu resolvi, né, escrever esse livro para que elas possam sentir, né, quem realmente elas são. Então, criançada, se você também está aí assistindo a tia Silvinho, a tia Silvia, ou a Silvia Stevens, por favor, fique sintonizado, porque para você também é muito importante. As crianças, se você é mãe que está me ouvindo e quiser depois passar esse programa para os seus filhos, eu tenho certeza que vai ser de suma importância. E olha aqui que gracinha que está o nosso estúdio hoje, gente, olha que fofo. Quem são elas aqui? A Sofia e a Lala. A Sofia e a Lala, gente, olha. Que são, na verdade, assim, fui inspirada através das minhas sobrinhas, né? Na verdade, o motivo de eu começar a escrever foi por causa delas, né? A Sofia e a Laura. Que são as filhas da doutora Aline e do Bruno, né? Do pastor Bruno. E por causa disso, eu escrevi o primeiro livro, né? Que fala um pouco sobre o amor de Deus pelas crianças, né? E da questão também do bullying, que elas não precisam ser influenciadas pelos coleguinhas, para elas saberem quem elas são desde pequenas, que elas são amadas. E por isso eu decidi fazer para elas, né? E também estou lançando, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vamos aqui, o diário. Já estamos, né, já introduzindo para você saber da onde que a gente está partindo. O diário, que também, né, com as figuras das ovelhinhas, o pastor, mas baseado, né, para uma questão, assim, profética mesmo, para as crianças escreverem os sonhos que elas têm, né, os alvos, palavras que Deus deu, tem versículos a cada dia para elas lerem, para elas compartilharem. Então, assim, e eu acho tão importante, né, Larissa, a gente ter essas opções, porque hoje, com a tecnologia, você já viu que os nossos crianças, eles não querem mais pegar uma caneta e um papel, né? Eles só fazem porque é obrigados mesmo ali na escola, mas hoje, se pudesse, tudo seria digital, só mesmo ali com os dedinhos digitando. Mas eu não sei se é porque eu fui criada na época de diários, né, gente? Inclusive, eu estou com a minha filha adotiva aqui em casa, que ela está comissionada a me ajudar a procurar todos os meus diários, que eu tenho, assim, dezenas de diários. Eu até tinha, né, uns diários que eu fiz desde da entrada da adolescência até mais ou menos os 14, então foram muitos diários, e que eu estava num momento de conflito muito grande, que eu até queimei, porque, assim, era uma terapia aqueles diários, porque eu escrevia, ia pondo para fora aquilo que estava doendo lá dentro, e depois vi que não era necessário ficar guardando isso. Mas depois que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu comecei uma forma diferente de ter meus diários, que era já o meu diário espiritual, do que eu tinha, o meu relacionamento com Deus, o que acontecia no meu dia, mas de uma forma com uma identidade, entendeu? E é o que a gente vai estar falando hoje, né? Então, eu queria muito que a gente, se você está aí, mãe, você está até, às vezes, temorizada, né? Hoje, a gente
fica tão temorizada com os nossos filhos, porque você não tem mais, como pais, você não tem mais o controle do que eles assistem, eles vão para a escola, não é mais um lugar seguro. Que antes você, meu filho foi para a escola, você deixava seu filho lá na escola, você podia voltar, que você sabia que estava em boas mãos, estava seguro. Não que eu estou aqui falando da escola em si, mas é por causa do sistema. Você não sabe o que a criança está recebendo mais, porque tem todo um sistema por trás que está formatando, né? Ou reformatando a mente das crianças. E a questão também, né, Silvia, assim, da internet, né? Nós fomos criadas a gente não tinha esse acesso, até mesmo desenhos, né? Eu lembro que eu morei no interior há muito tempo e quando a gente foi para esse interior especificamente, lá não tinha, eu não sei porquê, mas eu acho que, assim, televisão foi ter depois, assim, fui com 5 anos para lá, então a gente não era toda hora que tinha o desenho, então divertir era na rua mesmo, brincadeira, tudo. Então, assim, hoje a criança já nasceu, ela já está com o celular na mão e acessa a internet. E por mais que tenha um controle, os pais tentam, né, vigiar, mas não adianta, né? Assim, o mundo está aí e o diabo está o tempo todo querendo realmente. Ele já decidiu que ele quer destruir essa geração. Então, é uma maneira, assim, que eu fico, assim, indignada mesmo, de tentar influenciar, para elas se defenderem, né? Porque uma coisa é os pais ensinarem, mas outra coisa é elas mesmas terem essa identidade. Não, eu sou assim, porque Deus me criou assim, porque a Disney mesmo, ela já decidiu. Vários personagens já são voltados para essa questão LGBT, para influenciar essas crianças, né? Então, gente, olha, ela já está até entrando em alguns dos assuntos que nós vamos estar tratando aqui hoje. E, inclusive, esse diáriozinho aqui, eu queria até que você motivasse a mãe, né? A motivar seu filho, sabe? Eu mesmo quero dar uma para minha filha e ensiná-la mesmo a pegar uma cadeira de papel e todos os dias, se não for todos os dias, mas tirar ali um momento na semana para a criança ter um contato com ela mesma, com Deus e saber colocar os pensamentos dela no papel, né? E, gente, eu olho hoje os meus diários de 13, 14 anos, eu falo, quem que é essa menina? Eu quero ir lá encontrar com ela, porque, assim, é incrível que quando você dá espaço para a criatividade e começa a escrever, você tem tanto tesouro aí dentro do seu filho que você nem sabe que tem, porque está escondido, né? Então, você põe uma caneta, um papel, eles vai começar a expressar. Mas, olha, você já até mencionou em alguns pontos aqui, que é um dos nossos assuntos que a gente quer abordar, porque, olha, nós estamos vivendo em momentos que não dá para a gente simplesmente ignorar, né? Você que preza a família, você que tem ainda esse encargo, né, para o papai, a mamãe e os filhos estarem juntos. Eu sei que é uma batalha muito grande hoje para manter uma família junta. Eu sei porque eu sou casada, tenho 4 filhos e são 21 anos assim de uma conquista mesmo, assim, com lágrimas, com sofrimento muitas vezes e muitas vezes com desânimo mesmo. Você quer saber de uma coisa? Eu quero viver a minha vida sozinha, era tão bom ser solteira, que quem está solteiro, né? Ai, meu Deus, eu quero casar, eu quero ter filhos. Aí a hora que você está lá do outro lado, você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida, socorro? Muita gente sabe o que eu estou falando. Porém, eu estou sendo honesta aqui, mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem a consciência que Deus, o Criador, que nós vamos falar hoje aqui da criação, da originalidade, da origem, né? Deus, o Criador, sim, Ele foi o autor, né? Do homem e da mulher. A gente crê na Bíblia, a gente está aqui usando hoje a Bíblia Sagrada como o nosso fundamento da nossa conversa. Então, aí você fala, não tem nada a ver comigo, eu não acredito em Bíblia, não acredito em Deus, não acredito em nada que você está falando. Eu respeito também, mas mesmo assim fica com a gente, porque eu acho que todo o assunto é relevante. Então, fica aí com a gente que alguma coisa vai ser interessante aí, você pode até deixar seu comentário também. Mas fala mais um pouquinho, vai. Só voltando um pouquinho aqui sobre o diário, né? Também assim, eu acho interessante, me despertou fazer isso, porque eu também gosto até hoje, né? Assim, às vezes Deus me dá uma palavra ou um sonho, e eu vivo cheio de caderno espalhado, igual você, só com uns caderninhos que eu vou deixando pelos cantos, mas assim, no dia mal, é o que nos sustenta, né? Pegar uma palavra que Deus liberou lá no passado, lembrar, falar, nossa, não, mas Deus falou isso aqui, então Ele vai cumprir. Então, aí eu quis trazer isso para as crianças também, porque nós temos ensinado a palavra para elas, né? Então, que elas também tenham esse hábito, né? Eu creio que essa geração, elas vão ver o profético, elas vão ver o sobrenatural mais do que nós, e eu fico vendo as minhas sobrinhas mesmo, né? Às vezes a gente pede para elas orarem e elas já, né, falam, nossa, tia, eu tive uma visão.
Então, assim, eu acho isso fantástico. Então, para elas anotarem também, para lembrar, né, não, do que Deus falou, do que Deus prometeu. Então, esse material, assim, é meu xodózinho, esse diário. Fico muito feliz. Mas, Larissa, fala também, por exemplo, o que levou você a esse assunto desse último livro seu. Eu vi que você foi até a Brasília. Verdade. E depois eu quero fotos para a gente compartilhar aí com vocês. Aqui, né, esse momento chama-se compartilhar. E é compartilhar o nosso coração, compartilhar também momentos, né, que a gente vive, que a gente vai tendo essas experiências na nossa jornada. Eu já te conheço há um tempinho e tenho você como uma irmãzinha do coração. A gente tem um carinho muito grande uma pela outra. E eu torço muito por você. Então eu fico celebrando tudo que eu vejo que está, né, fluindo. Eu fico muito feliz. Me conta pra gente como que foi essa questão de você ir a Brasília, você conversou então, com a... assim, pelo um arranjo de Deus, né, a ministra Damares, ela recebeu esse primeiro livro, né, e assim que ela recebeu, ela ligou, o assessor dela me ligou, eu já assustei, né, mas depois ela pessoalmente me ligou, falou que ela gostou muito e que ela tinha interesse, porque ela falou assim, não, eu vi aqui, as personagens são reais, né, eu falei, sim, ela falou, nossa, eu gostaria muito de conhecê-los. Então, aí, a gente combinou tudo, agendou, só que aí veio a pandemia, né? O lockdown, aí não teve como, que já estava marcado para o ano passado. E aí teve que ser adiado. E agora, né, aconteceu no início de setembro, tive a oportunidade de ir lá, que pessoa maravilhosa. Vamos compartilhar essas fotos aí, né? Espero que, né, o meu amigo Fred, que é o nosso produtor aqui, com certeza vai dar um jeitinho de incluir essas fotos aí para a gente ver. Pessoa maravilhosa, né, assim, elogiou demais o trabalho, ela gostou muito. Né, porque a gente foca isso, a questão da identidade das crianças, do amor de Deus, e assim, meu alvo é chegar nas escolas, né, que as mais crianças sejam influenciadas por isso, por esse amor mesmo, por essa identidade. E até cheguei a mostrar esse segundo livro para ela, que ainda estava, né, e até vamos entrar nesse assunto, tanto que assim, é um assunto importante, né, e que há uma resistência, porque ao mostrar para ela, aqui, depois, quiser ver, essa vaquinha, ela estava pintada de outra forma. Mas quando eu mostrei para ela, ela me alertou, né, que eu poderia ser presa por crime inafiançável, só por colocar a bandeira, na verdade é o arco-íris, né, que o pessoal da LGBT adotou como a bandeira deles. Então, assim, hoje nós estamos vivendo um tempo que a liberdade ela tem sido cada dia mais, né, privada de nós. Então, que é algo que tem o arco-íris. O arco-íris foi Deus que criou. Mas, inclusive, então, nós estamos falando, a gente tentando entrar no assunto, né, dessa ideologia do gênero, porque tem sido um assunto já abordado há um tempo já, tem sido assim, um assunto em pauta que tem preocupado bastante pais, né, e a gente que é pai realmente quer ter certeza que os nossos filhos estão protegidos com a verdade, porque é a verdade que liberta. Então, assim, pode vir qualquer outra ideologia, pode vir qualquer coisa que vem. Se nós estamos seguros da verdade, você passa por tudo e não é abalado. Agora, se de repente a verdade não está estabelecida dentro de você, qualquer outra coisa que vem, um vento que vem, já te leva junto, né? Então, assim, hoje, nesse assunto que a gente está falando, eu quero que até que você fale um pouquinho do livro, né? Que aí vai ser interessante para os pais ouvirem, para eles quererem também adquirir o livro e passar para os seus filhos, passar para os coleguinhas deles, né? Porque, olha, é um assunto que a gente fica até meio assim, pisando em casca de ovos, vamos dizer assim, aqui no Goiás a gente fala isso, né? Quando você fica assim, é delicado, porque você não pode falar algumas coisas hoje, principalmente aqui, né? A gente está aqui no YouTube falando, às vezes tem algumas coisas que são, né, censuradas e tudo, porém, a gente não está aqui para estar assim, contradizendo com isso, com aquilo, a gente está aqui para compartilhar o que a gente acredita ser a verdade, que ainda temos essa liberdade de expressão, vamos dizer que ainda temos, para a gente também colocar o nosso posicionamento. Sim. Não é verdade? Na verdade, falar é o que é a verdade, né? Porque, assim, hoje, eu defender aquilo que nós cremos, que é a Bíblia, né? Eu até começo o livro falando, né? Deus criou homem e mulher. E porque hoje, o que tem sido pregado em todas as mídias e tudo para as crianças é que a criação tem que ser ignorada. Então, você pode ser o que você quiser. Então, eu abordo isso. Né? É uma vaquinha que ela decide ser boi, do nada, né? Mas, na verdade, a gente vai descobrir na história que por uma influência de uma cobra, qualquer semelhança é mera coincidência, ela decidiu que ela não quer ser mais uma vaca.
E só que aí as ovelhinhas, né, vão ali tentar descobrir por que ela está assim, e chamam o pastor para resolver, e ele vai ali reafirmar quem ela foi criada para ser, né? Então, gente, a gente está aqui compartilhando, né, com vocês esse assunto tão especial. Vamos dizer especial para não dizer que é complicado, delicado, porque a gente não tem que ter medo, sabe, de falar sobre nada. Inclusive, há poucas semanas atrás, se você for lá no meu canal, você vai ver um assunto que fala abuso sexual. E está muito interligado aqui, porque a gente vai ver que essa questão do... Inclusive aqui eu estou com o livro na mão, esse é o livro que a gente está falando do assunto, né? Da ideologia de gênero, que foi escrito para crianças, e eu tenho certeza que vai ser muito como que eu vou dizer também? Ai, meu Deus. Certeiro. Certeiro, essa aí que é a palavra que eu queria. Vai ser muito útil para você usar nesses momentos tão delicados que a gente está vivendo. E como a gente estava falando aqui, essa questão interligada, né? Eu gravei sobre o assunto do abuso sexual, porque é um assunto que todo mundo tem, assim, um receio de falar. E eu não sei se é porque eu estou tendo essa oportunidade aqui de estar tendo o canal no YouTube, e eu desejo, sabe, que a minha voz seja ouvida para aqueles que precisam de ouvir uma palavra de esperança, porque às vezes você fica em muitos anos sem ter coragem de falar sobre um assunto que dói tanto dentro de você, porque você acha que é muito vergonhoso, você carrega uma vergonha com você, você carrega aí um medo com você. E hoje a gente está aqui também para desmistificar esses tabus, porque nós chegamos à hora de nos libertar. Que à medida que nós nos libertamos, nós podemos libertar outros, né? Eu gosto muito de uma xará minha, a doutora Silvinha, e ela tem um grupo que fala curadas para libertar. À medida que você vai se curando, se libertando, você vai libertando outras, você não tem mais vergonha da sua história, você não tem mais vergonha do que você já passou, porque você sabe que você teve ajuda, você superou e você pode estender a mão para outros. E o que a gente está fazendo através desse compartilhar aqui hoje é isso mesmo, trazendo esse assunto como apenas uma forma de te ajudar a você entrar no assunto, a se informar melhor, não é verdade? Sim. E informar mais, realmente, assim, as crianças se defenderem, porque, como a gente falou aqui agora há pouco, né? O inimigo, ele quer, desde a infância, destruir. Então, assim, não se espera mais, né, lá para os 20 anos, eu não sei, decidi que eu sou outra coisa. Não, já quer atacar desde criança mesmo, desde muito jovens. Então, assim, às vezes nunca teve o contato com nada, ou nem teve um abuso, porque a gente sabe que, né, que grande parte foi abusado, mas hoje é um espírito assim, não, que se você não for diferente, você está fora do padrão. Esse é o espírito que eu percebo, né? E a gente até estava comentando de um encontro que uma irmã falou que, encontro de crianças, que no momento lá perguntou quem que estava tendo esses pensamentos. Crianças, né, gente, de 6, 7, 8 anos. E metade dessas crianças levantaram para ir receber oração. Então, assim, tanto que elas têm recebido essa informação de várias formas, ou por influência na escola, ou por mídia, desenhos, os super-heróis também. Então, assim, para quê? Para normatizar, para trazer, para que elas cresçam acreditando que o normal é esse. O normal é ser o contrário da criação. E, na verdade, eu abordo exatamente isso, que não, que nós fomos criados à semelhança de Deus, né, a perfeição de Deus, que ninguém deveria querer mudar. Então, assim, isso é para criança, gente, assim, esse livro é para ensinar nelas isso. Porque, às vezes, assim, é importante nós, como pais, estarmos também informados e, assim, atualizados, né, com a palavra de Deus também, porque chega um ponto que você fica, meu Deus, e agora? As crianças chegam falando tantas coisas para você, já que ouviu lá na escola, de alguém, do colega disso. E também, né, com todo respeito aos educadores, mas também os educadores têm sido influenciados, né, por um espírito do mundo que eles acham que se eles não se integrar a essa nova ideologia, eles não vão ser respeitados, aceitos, então eles vão ser como old fashion, né, que fala, né, tipo assim, tá fora de atualização, tem que ser moderno, você tem que ter uma mente moderna, você tem que ter uma mente aberta, e tudo isso, né, e aí acaba que os professores se sentem com tanta pressão, que eles acabam cedendo as suas próprias convicções verdadeiras ao sistema, né? Quando eu falo sistema, é o que está por trás, que a gente não está vendo, mas que tem uma influência espiritual,
nós sabemos muito bem disso. Não tem como, gente, hoje, vamos ser honestos, não tem como nós vivermos hoje aqui e falar que não existe um reino espiritual, que tem o lado do mal. Todo desenho, tudo na vida fala do bem e do mal. É uma briga, né? Eu penso que não vai ser eterna, porque um dia Deus vai pôr um ponto final aí, mas há uma briga muito longa entre o bem e o mal, entre Deus e quem é o contrário à criação, né? Contra a mulher em si, porque igual a gente estava falando da feminilidade, inclusive você mesmo falou que às vezes a criança nem tem, porque normalmente a gente estava falando isso, a gente fala que às vezes a pessoa está se defendendo hoje, né, pela sua ideologia de gênero e também com todo esse movimento hoje, para se defenderem, porque antes eles eram discriminados e tudo, porque muitos, se a gente for honesta, né, honesto fazer uma pesquisa, passaram pelo abuso sexual. E o abuso sexual, ele traz esse trauma mesmo. Por exemplo, vamos ser honestos aqui. Uma criança, uma menina, que é abusada desde a sua infância, bem pequenininha, por vários homens e é totalmente dilacerada na sua alma. Que imagem que ela tem de um homem? Você entendeu? Você acha que ela vai crescer e vai querer assim, eu quero um homem para a minha vida? O que ela mais detesta é da figura masculina, porque foi o que mais machucou ela, que mais detestou ela. Então, claro que a gente entende essa parte que é normal, depois ela procurar, por exemplo, tem a menina, ela me entende, eu posso conversar com ela não vai me agredir. Então, é muito natural que logo a menina vai procurar, talvez, você entendeu? Porque tem esse lado. Eu sou uma pessoa que eu tenho a mente aberta, eu sei também entender o lado que um trauma pode trazer para uma criança, mas, ao mesmo tempo, tem o lado, assim, que Deus é o Criador, ele não tem nada estragado demais que ele não pode curar e restaurar. Sabe, nós estamos aqui nesse momento compartilhando restauração. Nós não estamos aqui para gerar medo no seu coração, para ir agora os meus filhos. É para a gente informar da verdade, encher de esperança, encher da nossa própria restauração, para a gente estar prontos para estar ajudando essa geração de tantas crianças que estão aí, que estão vulneráveis, né? Inclusive, vou até trazer um assunto, né? Minha irmã não vai importar, porque é um assunto que minha sobrinha, que mora no Canadá, lá, assim, é muito mais avançado lá fora essa questão da ideologia do gênero e é já estabelecida na escola como lei, como regras, né? E a minha sobrinha era de 5 para 6 aninhos, né? Tá ali, o primeiro Natal que ela tá ali na celebração de Natal na escola, ela percebeu que a professora de artes dela não estava na festa e ficou lá fora. E ela pegou, na hora do intervalo lá, perguntou, né? Foi na professora e falou assim, por que você não estava lá na festa de Natal? Aí a professora falou assim, eu não acredito nisso, eu sou lésbica. Você entendeu? E isso chocou ela, porque, assim, quer dizer, foi muita falta de sabedoria, falta até mesmo, assim, de profissionalismo. Sim. Ela não tinha, uma menina de 5 anos, aí ela falou assim, o que é ser lésbica? Eu não sei, o que é isso? Aí ela foi dar todos os detalhes possíveis para uma criança de 5 anos, que nunca tinha nem ouvido falar disso. A criança chega em casa, e eu conheço a minha sobrinha porque eu estava lá desde o dia que ela nasceu. Ela super feminina, que nasceu, quero ser mãe, tudo para ela era bebê, boneca e tudo. Gente, a criança, ela é natural. Eu tenho minha filha eu tive 3 meninos, tudo azul na minha casa, tudo azul, azul, azul. Quando eu tive a minha filha, nós fomos, eu lembro que a minha filha estava engateando, era bebezinha. Nós fomos comprar os uniformes do meu filho, estamos tudo lá na área de meninos. E ela, como ela estava engateando, estava pesadinha já, eu peguei e botei ela no chão, para eu ajudar meu filho a experimentar o sapato, porque a gente estava comprando os uniformes, experimentando o tamanho. Ela ficou sentadinha lá, tudo aqui na área dos meninos. E ela dá uma olhadinha assim e vê todas as coisas cor-de-rosas e os brinquedos. O que ela fez? Saiu de perto de mim e foi engateando e ficou lá pegando as coisinhas cor-de-rosa. Me fala, eu expliquei isso para ela, eu falei para ela, isso aqui é de menina. Está na natureza, então isso aqui é indiscutível. Agora, vamos respeitar, você teve um trauma, você teve a sua escolha de tanta informação, porque também, olha, eu estou falando bastante, mas eu quero que você entre comigo. Sim. Mas assim, tudo é o que você vê, o que você está olhando, se você assiste aí horas e horas de filmes, sim, né, que está ali, né, de homem com homem, mulher com... A sua mente vai achar que aquilo é normal, vai chegar um ponto que você, eu também sou, acho que você já começa a ter imagens daquilo normal. Essa é a grande questão, né? Que é o que eu falei anteriormente.
pelo menos na minha época, assim, como criança, onde eu morava, a gente não via muito, né? Então, assim, era algo assim que ainda via, era pouco, mas era algo assim, alguém que já, né, adulta há muito tempo. Enfim, hoje, assim, o que a mídia quer passar é que é natural e normal. Então, você tem que aceitar isso como natural e normal. E quanto mais isso vai disseminando, mais as pessoas vão aceitando. Não estou falando, né, aqui de preconceito, gente. Estou falando aqui é o que você acabou de falar, de o tempo inteiro ter essa informação para realmente todo mundo. Então, o que a gente mais vê hoje, se você for no shopping, são adolescentes assim, né, pré-adolescente, 12 anos, que já se dizem, né, assim, ou lésbica, ou, enfim. Então, isso, assim, vem de uma influência. Não acredito que seja do nada eu decidi. Não é igual, por exemplo, essa sobrinha, voltando ao assunto da Sofia, inclusive ela Sim. chama Sofia. Ela chega em casa, uma menina de 5 anos, está na festa de Natal, celebração de final de ano. Chega em casa e fala para a mãe, imagina o coração da minha irmã, que a gente acredita, né? Como família, no pai, na mãe, tudo normal. Ela tem 2 filhas, tem um filho, é o que é o normal. E a criança chega e fala, a filhinha chega e fala, mãe, quando eu crescer, se eu quiser casar com uma mulher, eu posso. Aí a minha irmã levou o maior susto, né? Ela falou, como assim? Ela falou, não, minha professora me falou assim, assim, e ela é casada com uma mulher. Então, se eu quiser, desse jeito. Agora, me fala se essa criança é uma escolha dela ou não. Não foi escolha dela que ela começou a pensar desse jeito. Foi imposta. Exatamente. É isso que dói no coração da gente, é forçar. Que uma coisa é você lá, ser um adulto, você escolhe, Sim. você tem a sua liberdade de escolher a vida que você quiser levar. Isso. Mas você impor sobre a criança uma doutrina que ela nunca ouviu e querer mudar isso no cérebro dela, isso é uma violência. Exatamente. Isso é uma violência. E assim, Silvia, até teve uma pessoa, né, que ela virou para mim e falou assim, não, mas para que você vai escrever sobre isso? Porque se você escreve sobre isso, você está admitindo que tem. Eu falei, ué, mas se eu não falar, quem é que vai falar? Se a gente não abordar, exatamente, o porque outro assim, lado está invadindo. exatamente, porque enquanto a gente não está falando, eles estão falando o tempo todo. Já existem livros, já tem desenhos, né? É o que a gente está falando da questão dessa imposição desde criança. Então, assim, porque a gente sabe, tanto que isso, né? Eu estava até meditando nisso esses dias, né? Você teve a oportunidade de conhecer minha mãe, e minha mãe é uma pessoa bem forte, assim, né? Resistente. Igual a mãe do Fred. E eu fico vendo assim, minha mãe, como ela foi criada, né? As crenças que ela tem, mas foi porque minha avó ensinou, assim. Então, assim, como foi arraigado mesmo, a gente também, né? Em alguns aspectos também é assim. Então, imagina uma criança hoje com imposição, que é assim, que o certo é assim, então ela vai crescer com aquilo ali como certo. E não há quem tire, né? Então, a gente vê também, por exemplo, os judeus, né? Por que eles passam de geração em geração? Porque é desde criança. É ensinar desde criança. Então, essa é a questão. Enquanto a gente não está falando, enquanto não tem ninguém se levantando, e por isso que eu decidi, né, falar, Deus gerou esse encargo no meu coração, o contrário está acontecendo muito e naturalmente. E assim, uma coisa, é igual você está falando, ela chegou, sua sobrinha, creio que chegou em casa, sua irmã, né, foi explicar tudo e tal. E os que não têm isso? Exatamente. Que os pais também já estão, assim, já amedrontados, né? Porque, assim, isso é o novo normal, então realmente a gente tem que aceitar. Gente, olha, nós estamos vamos tentar resumir esse assunto aqui com vocês. Eu vou deixar a Larissa também fazer um resumo, né, do que ela está querendo compartilhar também para você, né, ter um fechamento aqui da nossa conversa, que não vai fechar por aqui, porque a gente pode continuar conversando aí nos comentários, você pode entrar em contato com a gente, se é uma área que te incomoda. Inclusive, esses dias mesmo eu estava lá fazendo a minha unha, eu tenho a minha amiga muito especial que cuida da manicure e pedicure, e ela falou assim, ai, Silvia, o meu filho, eu sou apaixonada no filhinho dela, né, o Zé. E o Zé, cordinha do coração da tia Silvia, né? E aí o que acontece? Ela falou, o Zé acordou hoje e falou assim para mim e tal, né? Falou que queria ser menina e foi lá, pegou a roupa da irmã e quis pôr a roupa. E quando eu fui achar ele estava debaixo da cama lá, vestido com o vestido da irmã. E ela falou, pensa que... Ela falou assim, o chão acabou, né, e tal. Aí eu falei, não, fica tranquila, fica calma. Ele deve estar assistindo alguma coisa, porque acaba que a criança está ali com o YouTube, com o celular ali, vai entrando uma coisa ou outra, ela vai assistir e aquilo se torna natural, porque hoje os desenhos também já está tudo motivando. E aí eu lembro que eu tinha um evento aqui para crianças aqui na minha casa aquele dia, eu falei, não, deixa o Zé ir comigo, vamos lá para casa.
E o Zé veio. E aí, na hora da reunião, nós fomos fazer uma oração de gratidão pela comida. E eu falei, olha, eu quero, né, como se eu não soubesse nada que a mãe tinha falado, não ia abordar nada. Só falei, olha, eu estou muito feliz aqui, na verdade era até o aniversário do meu sobrinho, né, do Jonathan. E eu falei, é muito bom a gente, né, Jonathan, você nasceu boy, você nasceu para ser boy. Nós estamos celebrando aqui o aniversário do Jonathan Boy. Todos os meninos que estão aqui, Deus fez vocês para serem homens fortes. Vocês nasceram para ser homens fortes. Vocês não têm que ser meninos, senão como que vai ter mais crianças? Não é que você fala aqui também, né, do seu livro, que as ovelhinhas vão para o pastor e fala, mas como que nós vamos ter, como que vai se reproduzir? Você precisa ser quem você nasceu para ser, não é? Exatamente. Você tem um útero, você tem esse privilégio de produzir filhos, né, que é um privilégio muito grande, e você de ser reprodutor, o homem, né? Então, assim, eu falei para ele, olha, vocês nasceram para ser homens fortes. E aí fizemos uma oração agradecendo a Deus, o Criador, por nos ter feito como Ele nos quis que nós fôssemos. Temos nesse coração, mas temos também essa identidade, né? Ele deu a identidade feminina, a identidade masculina. Então, a partir de hoje você vai ser um homem forte para defender as mulheres, para proteger as mulheres. Ele foi para casa, aí esse dia eu estou lá fazendo a minha unha, ela, Silvia, você acredita que eu não sei o que aconteceu, mas o Zé não para de falar que agora ele é um homem forte, que ele nasceu para ser homem forte, que ele nasceu para defender as mulheres, para proteger, e nunca mais tocou no assunto anterior. Nunca mais deu nenhum sinal de lado feminino. Então, assim, gente, está aqui, sabe, no poder da influência. Então, nós somos influenciadores da verdade. Estamos aqui para preservar a verdade. Ainda há esperança, sim. Ainda há esperança, sim, para os nossos filhos. Por favor, compartilhe o que você desejar. Bom, então, eu queria só agradecer essa oportunidade de estar aqui. Mas, assim, incentivar você, né, se você não sabe como tratar esse assunto, né, compre o livro, dê de presente. Eu sei que, às vezes, assim, você que está assistindo, talvez você tenha influenciado, você tenha cuidado, mas e o vizinho, seu sobrinho? Eu trato disso de uma maneira, assim, que eles entendam, né, e entendam que Deus tem um propósito, né, da maneira que eles foram criados, né? Como a Silvia acabou de falar. A menina para ser menino, o menino para ser menina, e isso tem um propósito, porque se inverter tudo, como que vai ser daqui para frente? E no final, inclusive, eu faço uma oração, né, uma oração de confissão. Então, assim, eu creio que é um instrumento mesmo, e eu não estou aqui para, assim, apenas vender um livro, né? Deus sabe as resistências que eu tive, e eu fiz realmente, assim, porque Deus colocou no meu coração, tenho encargo por isso, para influenciar mesmo, para que essas crianças cresçam sabendo quem elas são em Deus, né? E possam influenciar outros. Então, eu te incentivo a isso, me siga nas redes sociais, né? A gente vai deixar aí o contato, e que você seja abençoado e abençoe a outros. Amém. E vamos terminar esse momento compartilhando uma oração, né, diante do Criador, porque Ele escuta, né, os nossos sussurros, Ele escuta o nosso respirar, a nossa ansiedade por uma resposta. E se você está nesse exato momento precisando dessa resposta, dessa oração, receba agora, no nome de Jesus, a presença do Senhor sobre os seus filhos. Eu quero declarar que, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, os nossos filhos estão guardados da influência do mal, desse mundo, dessa era, dessa geração. Os nossos filhos estão guardados debaixo da proteção divina, que nossos filhos nasceram para serem influências também na terra e que eles não vão ser controlados pelo sistema, que os nossos filhos vão estar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro que protege os nossos filhos da influência do mal. E declaramos também para você que é pai, que é mãe, a bênção do Senhor, da sabedoria do alto, para ter esse discernimento em como ajudar o seu filho, em qual estágio que esteja o seu filho, você ser capaz de ter o amor de Deus para aceitá-lo, para ajudá-lo, para compreendê-lo e para vir com a verdade em amor, para estar ali também restaurando e resgatando os seus filhos. No nome de Jesus de Nazaré, eu declaro a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu futuro, porque em Deus nós temos esperança e com Deus tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. Deus te abençoe no nome de Jesus e até a próxima, e aguardo você com muito carinho.